Clica ali embaixo onde tem o símbolo da casinha. Casinha vai aparecer nessa mesma página, vai aparecer uma câmera. Tô aguardando a Flávia aqui. Oi, pessoal. Estamos aqui iniciando. Ó, a turma tá chegando, hein? Ó, temos 10 pessoas já. Tô esperando a Flávia. Vou tentar aqui de novo, porque. Pronto. Oi, Flávia. Olá, Chegou. boa tarde, Lara. Boa tarde. Deu certo aí, então. Que bom. Que bom. Ó, estamos em ponto. Às 15 horas em ponto. Acho que a gente já pode Ó, começar, né? Estamos aí com podemos. uma turminha boa já, 17 pessoas aí online com a gente. Joia, boa tarde, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Que bom, então. Eu vou começar e depois passo a bola para você, tá bom? Nosso É, bate-papo aqui. Pessoal, é um prazer aqui estar com vocês. A gente já está com mais de 15 pessoas aí na nossa live. A gente sabe que hoje a informação é super concorrida, né? Então a gente fica muito agradecida de ter essa audiência aí. Primeira mão, quero agradecer a Flávia e o Sebrae, deles terem aceito o convite aqui do colegiado da Unebre para estar aqui com a gente hoje. Alguns de vocês, acho que a grande maioria não me conhece ainda, né? Eu sou uma professora, vou ministrar aula para vocês agora esse semestre. Meu nome é Lara Moraes Abrantes, sou professora do curso de turismo aí no campus Eunápolis, das disciplinas de marketing e informação turística. E hoje aqui a gente vai estar iniciando o projeto de extensão, que é o projeto Tour em Casa. É um projeto do colegiado, onde a gente vai ter 17 rodadas, Flávia, pessoal. E aí, cada rodada, a gente vai estar recebendo um convidado especial para estar batendo algum papo, assim, sobre as questões da atividade turística e agora com o Covid-19, né? Que a gente sabe que foi um dos setores que foram mais afetados aqui, em especial aqui na região da Costa do Descobrimento, por ser uma região fortemente turística, né? E é isso. Queria agradecer muito a Flávia pela presença dela hoje aqui. A Flávia é analista do Sebrae, é a gestora que atende as empresas turísticas aqui da região da Costa do Descobrimento, né? Mestre em planejamento, mestre em desenvolvimento social, especialista em gestão empresarial, e vai estar batendo um papo aqui com a gente hoje. E como é que vai dar a nossa proposta da dinâmica de hoje? É eu fazer algumas perguntinhas para a Flávia. Vou apresentar alguns dados, alguns números sobre a atividade turística no Brasil e aqui na região. E depois, pessoal, eu preciso que vocês nos ajudem aí a pensar algumas perguntas, analisam bem a nossa fala para elaborarem algumas perguntas aí. E no final, nos 20 minutos finais, a gente faz as perguntas para a Flávia. Então, vamos começar agora, né? O nosso papo hoje aqui é sobre a importância das MPS, né, as micro e pequenas empresas, para a atividade turística e os impactos do Covid-19, Flávio. Alguns dados aqui do Brasil. Gente, 95% das empresas do setor turístico no Brasil são MPS. Então, a grande maioria das empresas vinculadas às atividades turísticas, elas são pequenas e médias empresas. Hoje, no Brasil, elas geram mais de 6,9 milhões de empregos formais, fora os informais. O PIB brasileiro, 8% do PIB brasileiro é advindo desse setor do turismo. O Sebrae Nacional acabou de realizar uma pesquisa sobre os impactos do Covid nos pequenos negócios dentro da atividade turística. Um dos números que que o Sebrae levantou foi que 88% das MPS reduziram o faturamento.
né? Altíssimo isso. Ou a grande maioria aqui chegaram a quase faturamento zero. 25% das MPS no setor turístico demitiram. 72% interromperam o funcionamento. E 4% das MPS do setor turístico fecharam as portas por definitivo. Já aqui na região, aqui na Costa do Descobrimento, né, todos nós aqui conhecedores, moradores, estudantes aqui da região, a gente sabe o tão quão é importante a atividade turística para o setor, né? Hoje, o IPEA, a gente levantou no IPEA que existem mais de 11 mil empresas relacionadas a atividades turísticas registradas, formais. Dentre elas, alimentação fora do lar, hospedagem, transporte, cultura, lazer e entretenimento. Dessas mais de 11 mil empresas vinculadas ao setor turístico, elas geram juntas mais de 28.964 postos de trabalho. E fazem o turismo na região, 38% da economia da região é advinda ao setor do turístico. Então, na região, esses dados, esses valores aqui da atividade turística, ela é muito mais relevante do que em outras regiões que tem muita indústria forte ou tem o agronegócio. Aqui a gente basicamente é o setor mais forte da economia aqui da região da Costa do Descobrimento, né, Flávia? Exato. E estamos altamente impactados com essa pandemia, né? Com esses dados aí que você trouxe para a gente, Lara. É bem alarmante mesmo. Não são dados que a gente gostaria de estar aqui conversando hoje, né? Mas é o que temos, né? E aí as entidades, o Sebrae, a universidade, os empresários, a gente agora está na hora de dar a mão a todos, né? Para pensar soluções, pensar de forma conjunta para apoiar esses empresários, os trabalhadores e a comunidade em geral, né? Mas agora, mais específico sobre a Costa do Descobrimento, a gente também traz alguns números do impacto do Covid. A Sectur, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo aqui de Porto Seguro, acabou de lançar uma pesquisa. Ela entrevistou alguns empresários da área, né, de meios de hospedagem, transportes turísticos, guias, agências, e trouxe alguns números atuais sobre o impacto do Covid-19. O que ela levanta aqui? Eu levantei alguns indicadores aqui, mas essa pesquisa está em nossas mãos aqui, a gente pode encaminhar para vocês, como todos esses dados que eu li também, a gente pode postar no Facebook ou encaminhar para o e-mail que vocês disponibilizarem por essa ferramenta. O que a Sectur traz nessa pesquisa? Ela traz que 70,97% dos hotéis e resorts, então empresas de médio a grande porte, demitiram. Já as pousadas e as casas, condomínios, casas de aluguel, 34,14% dessas demitiram. 80% dos resorts pretendem aderir às propostas governamentais, né? Que é financiamento, ou aquela medida provisória de segurança do emprego, ou essas medidas que estão saindo. A questão do Simples, né? Do DARF, de renegociação. Uhum. Já 62,20 pousadas pretendem aderir a essas propostas. E um número que a gente ficou um pouco... Já imaginava, devido a essa crise toda, é a questão dos guias. 92,4% dos guias estão desempregados, né? A grande maioria ou são autônomos ou estão vinculados a algum receptivo. Então, essa é um grande problema aqui para a região, né? Flávia, esses números você já conhecia, você é do Sebrae sempre está fazendo pesquisas, né, aí do comportamento do consumidor, do cenário da demanda e da oferta turística, mais ainda agora nesse cenário que toda semana tem que sair pesquisa nova, porque toda semana o cenário muda, né? Tá. E aí a gente está tentando estudar e entender um pouco mais esse processo. Quais são as medidas hoje, o que o Sebrae hoje está fazendo de ação para apoio a essas MPS que estão passando por esse sufoco aí apresentado? Certo. Bom, primeiro, Lara, eu quero agradecer, né, o convite, a oportunidade, assim, é uma honra estar iniciando esse ciclo, né, de encontros e vindo da UNEB, que eu tenho um carinho bem especial, né, minha graduação foi pela UNEB, então eu tenho, assim, meu pezinho lá na UNEB. É muito bom estar aqui com vocês. E falar um pouco do trabalho do Sebrae, que eu estou no Sebrae há mais de 20 anos, então
é uma instituição que faz parte da minha vida, né? E o trabalho no Sebrae é uma missão, né? Nós fazemos um trabalho que muita gente faz como voluntário, e a gente tem, né, a satisfação de fazer isso em prol do desenvolvimento do país, né? Muitas iniciativas bacanas que o Sebrae tem e muitos resultados positivos para a geração de emprego, para a geração de renda. E nesse período, então, mais necessário ainda, né? Principalmente na nossa região, como você falou, não tem uma diversificação econômica, né, muito grande. Nós temos uma economia muito centrada no turismo, né? Então, o nosso impacto ele acaba sendo um pouco maior mesmo, né? Bom, e o Sebrae tomou algumas iniciativas, né, quando iniciamos esse processo da pandemia, do home office. Primeiro, assim, tudo é muito incerto, né? Tudo é muito... assim, nós estamos vivendo um momento ainda mais volátil, né? Aquele conceito de mundo VICA ou mundo VUCA, parece que ele se potencializou, né? Então, o Sebrae tem tomado algumas iniciativas que pode ser que perdurem, outras que podem ser substituídas. Eu vou falar um pouco do que a gente tem e a gente vai contextualizando isso, né, com relação ao nosso mercado, ao nosso momento, ao nosso território, né? A atividade do turismo, ela é uma atividade muito complexa, né? É uma atividade diferente, começou a ser estudada há pouco tempo, se a gente for, né, olhar os cursos de turismo, eles não são cursos tão antigos, né? É um mercado que se expandiu muito lá pelos anos 80, 90 e começou a crescer no mundo todo e principalmente no Brasil, né? Então, assim, nós temos muito ainda que aprender desse mercado. E a gente busca se adaptar, né? O Sebrae buscou, então, vou falar um pouquinho do que o Sebrae fez, né? Quando nós tivemos aí a primeira, e foi uma atitude rápida até, nós tivemos a primeira semana da pandemia, né? Nós trabalhamos na Bahia, hoje nós temos, o Sebrae tem mais ou menos 30 unidades regionais, né? E nós temos, além dos colaboradores, em cada regional, nós não temos equipes tão grandes. Aqui em Porto Seguro, por exemplo, nós somos só apenas 3 pessoas, para atender toda a costa do descobrimento. Mas nós temos os nossos credenciados, nossos consultores, que é uma força de inteligência, né, junto com a equipe própria, e nós buscamos nessa força de trabalho fazer uma rápida oferta para o empresariado. Qual foi, então, a primeira medida que o Sebrae, né, tomou? Vamos oferecer para as empresas consultoria financeira, porque o mercado parou, as empresas pararam de vender, muitas que tinham a receber, né, não conseguem receber, não conseguem antecipar um recebível, né? Alguns hotéis não estão recebendo de operadoras, porque as operadoras também pararam, né? Então, todo o mercado está parado, né? Os restaurantes, os bares, todos os eventos, enfim, né? Uma gama de serviços aí parou e o comércio, consequentemente, ou pelas medidas restritivas, ou pela menor circulação de, né, de dinheiro na economia, enfim, parou geral. E o primeiro calo que aperta é o calo das finanças, né? Então, a primeira iniciativa que o Sebrae tomou foi redirecionar uma grande força de trabalho de especialistas para fazer consultoria financeira online. Nessa pesquisa que você citou, Lara, que o Sebrae Nacional fez, e que é uma expressiva participação também de empresas baianas, né? A gente vê lá que o primeiro problema, a primeira dificuldade que as empresas buscam apoio é na questão financeira, seja em readequar seus custos, seja para buscar capital de giro, e essa também, então, seguindo a tendência, foi a nossa primeira iniciativa. Então, hoje está disponível um portal que o Sebrae criou também para esse período, é o Sebrae Atende, /Sebrae Presente com Você, e nós temos 5 ofertas, né, nesse portal, que já são ofertas pós-Covid, né? A primeira delas, como eu falei, uma consultoria financeira online e gratuita, que é o Presença Financeira. Então, nós já tivemos aí um expressivo número de atendimentos da Bahia toda e até de fora da Bahia, porque o portal está aberto, a gente também atende empresas de fora, e são dúvidas das mais diversas ligadas à questão financeira. A pessoa que precisa renegociar a dívida, reprojetar seu fluxo de caixa, repensar seu preço, né? Repensar seus custos fixos. Então, encontra nesse portal uma agenda disponível de profissionais especialistas na área financeira que vai agendar um horário, um dia, um horário, e vai receber um atendimento online, assim como nós estamos falando, não é pelo Instagram, por uma outra plataforma, mas um acesso muito simplificado,
tá? Muito fácil e de uma boa qualidade. Então, a gente tem conseguido atender muitas empresas, né, no principal gargalo que surgiu, Ô, consultoria Flávia, financeira online. não, que bacana. E esse é o grande gargalo das empresas agora, né? Reduzir, como é que faço para reduzir meus custos, fazer meus pagamentos, né? Pois Esse é o grande gargalo. E como que o empresário faz, ou o empreendedor, esse pequeno proprietário, para ele entra no Instagram, pelo Instagram mesmo ele marca atendimento? ele pode buscar o canal do Sebrae no Instagram, que é o Sebrae Atende, né? Mas Aham. ele pode entrar direto pela web também no portal e já fazer o seu agendamento. Na web ele já faz o agendamento direto. Sebrae Atende, presente com você. Você pode botar na busca Sebrae presente com você, que é mais fácil, né? Aham. Ele vai cair direto nesse portal e tem lá 5 ofertas. Eu falei do Ó. presença financeira, né? Mas também tem o presença consciente, são 5, digamos, 5 linhas de atendimento. Presença consciente traz uns e-books bacanas sobre a questão do Covid, sobre questões de logística, tá? Sobre questão de negociação de contratos, né? O presença financeira, onde o empresário já agenda consultorias financeiras, como eu falei, online, gratuito. Isso é um serviço que até então ele era ofertado numa dimensão muito menor, né? E em alguns momentos um serviço que ele tinha uma contrapartida do empresário. Hoje ele é totalmente gratuito. E nós, com relação à questão do mercado, é outro ponto importante, né? Uhum. Nós estamos falando de empresas turísticas, né? Onde a materialização do consumo ela se faz com a presença da pessoa no destino, né? Então eu não me hospedo virtualmente, né? Eu não faço um passeio, até faço um passeio virtual, mas Hoje já faz, né? até fazemos, mas assim, o É. turista que vinha para Porto Seguro, ele vem para desfrutar de um lugar, de um destino, de um espaço físico, né? E de todo o atributo que esse espaço físico tem. Mas nós temos também muitas empresas que precisam vender produtos, né? Ou tem uma forma de serviço que ela pode ser entregue à distância. E aí, uma coisa que é bem interessante também nessa pesquisa que você citou aí, ele traz que apenas 22% das empresas pesquisadas tinham alguma experiência de venda online, né? Então, tem um universo enorme aí de negócios com nenhuma presença online. Quando o mercado presencial ficou, digamos, suspenso, parado, todo mundo correu para o mercado online. E aí a gente enfrenta um grande problema, que um percentual muito pequeno ainda de empresas sabe vender online ou sabe se promover nesse mercado, né, digital. E isso é uma necessidade, já era uma necessidade crescente e agora se tornou, né, assim, uma necessidade de primeira ordem, né? Eu tenho, na minha vida pessoal, me debatido com várias oportunidades de buscar resolver meus problemas de forma virtual. Imagino que todos nós aqui tivemos uma experiência diferente à distância que a gente não tinha até então. Uma coisa é você saber que existe supermercado online. A outra coisa é você comprar no supermercado online, né? Então, nós mudamos rapidamente e vamos mudar, e eu acredito que todos os especialistas têm falado nisso, são mudanças que veio para ficar. E eu estou falando disso porque eu quero falar de uma outra oferta que o Sebrae fez, que também está em vigor, e eu acredito que pode beneficiar muitas empresas, e certamente alguém que está aqui nesse momento participando conosco, que tem uma empresa, ou que tem um familiar, ou que tem um vizinho, que tem um parente, enfim, né? Que tem um negócio que ainda não está no universo online. Né? Então, junto com a presença financeira, também foi lançado presença digital. Né? E o presença digital é interessante, é uma oferta que entrega posicionamento em mídias sociais para a empresa que não tem ou que não faz a gestão. A gente sabe que quase todas. Importantíssimo isso hoje, né? Exato. Muitas empresas têm É lá um essencial. perfil. Exatamente, né? Onde a gente está buscando informação hoje, né? A nossa pesquisa de campo agora é uma pesquisa virtual completamente. Já era e só ampliou, né? Então, muitas empresas têm um perfil no Instagram, têm um perfil no Facebook, mas não faz uma gestão, né? Não tem uma postagem com uma frequência, com uma profissionalização, né? Ou então precisa de um site para ser encontrado, para ser visto nesse mundo, que é muito mais difícil
né? Ser encontrado no mundo virtual do que no mundo físico, porque você concorre com o mundo inteiro, né? Muitas plataformas, né? Muitas plataformas, muita informação. Então, a gente tem oferecido isso gratuitamente, tá? Consultoria voltada para a criação das mídias sociais. E não estou falando de curso online, nós temos também o curso online, estou falando de consultoria, né? Então, vou dar um exemplo. Nós temos uma empresa produtora de doces, um exemplo real, que zero presença digital. Essa empresa já vai fazer agora suas páginas nas mídias sociais, né? O site e a loja virtual, que é outro também benefício muito interessante, né? Criar um e-commerce, criar uma loja virtual, concretizar uma venda pela internet, ainda é algo muito distante para muitos pequenos negócios. E eu acho que o Sebrae Bahia, ele saiu na frente, assim, ele inovou muito quando começou a oferecer isso gratuitamente. Todos os dias a gente recebe, né, uma nova loja virtual que foi criada para uma empresa baiana que está encontrando agora um mundo de possibilidades, né? Isso também está lá no nosso portal, presente com você. Para quem já tem site, a gente tem funcionamento. Então, tem muita oportunidade boa, muita sabe, oportunidade. Lara? Essa questão do posicionamento digital, eu fico pensando aqui nos bares, alimentação fora do lar, né? E a gente que está numa região extremamente turística, né? Mora ali, os moradores, os turistas, a gente não tinha muito essa possibilidade de pedir, a gente gostava de ir até, né? Então, essa oferta de alimentação fora do lar, digital, ela não existia muito na região, né? Os aplicativos, iFood, Uber, né? Ainda existiam, mas sim, tinha pouquíssimas opções, né? E mesmo as vendas via WhatsApp, via Instagram, não aconteciam. E a gente vê um movimento gigantesco, né? Aí, empiricamente, eu falo, gigantesco vindo para essa compra de delivery, né? Através das plataformas ou através dos canais das empresas, né? E está assim, tá gerando uma nova oportunidade, né? Dando um respiro para esse setor de alimentação fora do lar, que é um dos maiores turísticos na região, né? Então não consegue ter o mesmo faturamento que tinha, mas dá um respiro, né? De, sei lá, 15% a 30% nessa questão do delivery, né? A gente vê, e eu fiz uma pesquisa esses dias, até para consumo, que o tanto que aumentou essas opções dentro das plataformas. Uma outra coisa muito bacana que eu estava fazendo uma pesquisa e levantei é que aí em Teixeira de Freitas lançou o Festival Gastronômico Delivery, né? Isso. Então eu acho que as questões de eventos e festivais, pelo menos até nesse momento, ou até daqui a pouco, antes dessa vacina, a gente vai ter que repensar esses modelos de eventos, né? Mais para essas questões tecnológicas, ou os dois, né? Presencial com tecnológico. Enfim, eu acho que o setor de alimentação tem tudo para crescer nesse sentido, em geral, em especial aí na região que não era tão utilizado, né? Nesse formato. Exato. Essa experiência de Teixeira é bem interessante e foi uma proposição, né, que onde o Sebrae teve uma participação muito ativa, né? O Sebrae é um dos realizadores do festival lá em Teixeira e é uma coisa bem interessante. Já era, né, presencial, né, Flávia? Já Esse festival já existia. Já era. Teixeira já está. Assim, eu acho que é um caso de sucesso para poder, né, ser colocado. Teixeira já fez algumas edições do Festival Gastronômico, então já existe uma cultura, né? E como nós estamos vivendo um momento assim, de mudança de comportamento mesmo, ainda mais veloz, né? O festival esse ano feito todo delivery, né? Então é realmente uma forma de buscar alternativas. Aqui em Porto, a gente tem toda uma oferta gastronômica. Arraial, então, né, tem uma oferta gastronômica fortíssima, né? A gente tem as características de toda a Costa do Descobrimento, né? Tem a característica de Belmonte, de Cabralha, né? De Porto Seguro com seus distritos. Então, o que a gente percebe? Assim, há uma mudança de comportamento. A gente sabe que as características desse segmento de gastronomia em Teixeira e na nossa região aqui é um pouco diferente. Teixeira, ele foca muito o consumo do próprio morador. Porto Seguro hoje, os restaurantes eles estão vendendo para o morador, basicamente, porque a cidade está praticamente esvaziada de turista. É um pouco diferente a proposta lá de Teixeira, mas eu acho que a gente tem que buscar formas mesmo de sair do quadrado, né?
Arraial, nós tivemos ano passado o Festival Gastronômico Esquina do Mundo. Esse ano ele está previsto de acontecer novamente presencialmente. No caso Que legal. do presencial, porque ele é atrelado a essa oferta, né, para o turista, para a comunidade, mas também para o turista que está lá, que quer conhecer, que quer desfrutar. Mas vamos ter que buscar realmente formas diferentes. E essa forma tem a ver com o modo, com o modelo de negócio, né, com a entrega. Então, é realmente uma mudança de cultura, né? E um aprendizado para as empresas. Tem uma historinha, Lara, muito interessante, e eu estou falando disso misturando com a questão do território, com o que o Sebrae está ofertando, por quê? O que acontece? Nós temos que sair do quadrado, nós temos que buscar oportunidades. A gente sabe que a expectativa, essa mesma. Eu vou citar essa pesquisa que você falou, porque eu acho que ela traz elementos muito interessantes. Essa mesma pesquisa ela mostra que o senso comum, né, que a opinião dos empresários pesquisados é que nós vamos levar 6 meses para a economia começar a retomar. Nós temos previsões diversas, né? Então, mas de fato a gente tem algumas previsões de que só no verão é que nós vamos ter um movimento um pouco mais intenso na região, né? Por enquanto ainda tem assim, intenção de viagem, tem consulta nos hotéis para hospedagem, para reserva, para eventos, mas ainda é tudo muito incerto. Então, nessa incerteza, né, nós atendemos uma empresa da área de gastronomia, um cliente nosso, e que esse cliente simplesmente fechou, né? Fechou porque, de repente, todos os turistas sumiram. E o restaurante, primeiro nós tivemos o decreto realmente municipal para fechar e não tinha sentido estar aberto. Mas há a possibilidade da venda do delivery. E essa empresa não entendia que ela podia fazer isso. E o interessante foi que a partir de algumas consultas que essa empresa teve, por que vocês não fazem delivery? Por que não faz? E ela começou a fazer, e bacana que ela está conseguindo se manter. Lógico que o volume é menor, né? Mas é um jeito de pensar o negócio, fazer o negócio sobreviver até o momento que a economia esteja mais estável, né? Então, nesse momento, a palavra é realmente buscar essa sobrevivência. E aí as empresas vão ter que buscar isso de formas, né, diferentes. E interessante que essa empresa começou a fazer o delivery e está se mantendo. Não vai crescer, não vai ter lucro, mas está se mantendo, né? E com certeza ela vai chegar em um momento muito melhor do que outras que não tiveram, digamos, a flexibilidade para buscar alternativas, né? E a consultoria de presença digital, que eu comentei mais cedo, eu acho que ela é uma alternativa para as empresas buscar essa flexibilidade, buscar um novo público, ou pelo menos se manter na lembrança do seu público, na memória, né? Porque as pessoas continuam tendo necessidades, menos ou mais, o consumo ele continua existindo, a gente agora nesse momento é menos, né? Mas continua existindo, há necessidades, né? Então, por que não a gente buscar as alternativas dentro do momento, né? Fácil não é para ninguém, né? Confortável não é, mas o mundo sempre se reinventa, né? Depois de momentos críticos, que é o que a gente está vivendo, né? E o Sebrae está aqui para ajudar nessa reinvenção. E é isso, né? Muito a Marta Pod, né, consultora de marketing turístico, fala, né? Esse não é o momento até de você executar a venda, né, nos canais digitais aí, dos meios de hospedagem, dos receptivos. É o momento de você estar conversando com o seu cliente, né? E continuar essa conversa, essa fidelização desse cliente, né? Mostrar para ele coisas bacanas, ideias legais, boas imagens e tal, para criar esse vínculo e ele, num segundo momento, e para a fase de compra, né? Trabalhar a sua marca, né? A marca do destino turístico, a marca da sua empresa nos canais digitais, focado naquele cliente, naquele público que você sabe, para que no segundo momento esse público volte a fazer a compra, né? A decidir, a tomar a decisão da compra em si, né? E isso eu acho que é muito importante. O Sebrae tem muitas ferramentas para apoiar o empreendedor nesse sentido aí, né? Nos canais digitais, Flávia. Mas Exato. bacana, acho que deu uma ideia legal aí de quais são as ações que o Sebrae estão fazendo, desde consultoria até webinários, eu estou vendo também, né? Sobre questões fiscais, sobre tecnologia, sobre RH, então, para temas mais específicos. O Sebrae Atende, que eu acho que é um canal super bacana. Eu vi que tem Sebrae Bahia, Sebrae Maranhão, Sebrae Piauí.
E só que a Bahia vê que o Sebrae atende agora especificamente para isso, né? Não só para as questões institucionais, mas mais para atendimento online desse cliente, né? Dos empreendedores aqui Exato. da Bahia e da região. Essa é muito bacana. Flávia, tendo visto tudo isso que você falou, dessas ações de apoio, digital, de consultoria, de treinamentos, webinários, essa questão do delivery e tal, hoje, no seu atendimento aí da equipe aí da regional, o que o empresário está tendo mais dificuldade? Cita para a gente 2 ou 3 aí, indicadores aí que ele está tendo mais dificuldade de estar passando esse momento. Então, o maior, assim, onde o calo aperta é a falta de cliente, é não ter demanda, né? Então, assim, se a gente vivia de uma economia basicamente focada no turismo, esse turista some, acabou o meu cliente, acabou a minha demanda, né? Como consequência, nós vamos ter um problema de falta de caixa, né? E aí tem uma questão, Lara, que é muito importante a gente colocar em pauta. Eu acho que esse momento ele descortinou coisas que, assim, a gente já acompanhava isso dos nossos atendimentos no Sebrae, mas é muito importante que o empresário e que eu acho que o estudante de um curso de turismo, um profissional da área de turismo, ele tenha, assim, isso muito claro. Quanto mais profissional a gestão de uma empresa, né, mais ela consegue passar por essas tempestades, né? Então, o que a gente está vendo? Muitas empresas já estavam com problemas financeiros antes do coronavírus, né? Antes da pandemia. Inclusive, nessa pesquisa que o Sebrae Nacional fez, apenas 25% respondeu que não tinha problema financeiro antes da pandemia, né? Então, se a gente já tem o problema e vem uma situação dramática, o problema ele se agrava, o buraco se alarga. As empresas que tinham uma gestão enxuta, elas estão bem mais tranquilas, né? Então, assim, a falta do recurso financeiro, ele vai gerar mais endividamento, porque as empresas estão buscando crédito, né? Ele vai gerar problemas cadastrais, né? Enfim, tem uma série de situações, né? Esse é o segundo gargalo que vem decorrente da falta de demanda. Mas a origem dele mesmo não é a falta de demanda. É a falta de uma gestão organizada, profissionalizada, né? A gente, de uma formalidade, uma empresa que não tem uma formalidade, ela vai ter mais dificuldade, por exemplo, às vezes ela até tem uma gestão bem feita, mas ela está numa informalidade, o colaborador dela não acessa um benefício, né? Nesse processo agora que a gente tem na MP dos salários, ou mesmo no seguro-desemprego, ela não consegue uma linha de crédito. Então, nós temos visto uma quantidade, nos atendimentos que nós temos feito, muito grande de empresas com problema financeiro, né? E que a origem não está só na questão do mercado. A origem está na questão de uma falta de uma boa gestão, né? Uma gestão como um todo, mas com viés financeiro mais responsável, mais cuidadoso, né? E eu penso que uma outra questão muito séria, um outro problema é a incerteza, né? A incerteza, o medo, ele paralisa. Tem alguns estudos interessantes sobre o medo, né? E nós vivemos uma época também de medo. Então, assim, eu vou investir, é importante investir na comunicação com o cliente, né? Mas eu vou pegar o exemplo do delivery. Eu vou começar a fazer um delivery, sim ou não? Né? Eu invisto ou não invisto? O medo, ele paralisa. Então, essa incerteza acaba gerando um efeito emocional, né? Muito danoso também, né? E a gente tem as outras questões práticas todas que aparecem nessa pesquisa, né? A dificuldade de acesso a crédito, né? A dificuldade de mão de obra especializada, a falta de rotinas e procedimentos para novos processos, né? Enfim, tem uma série de outras dificuldades que o empresário tem que Essa questão de acesso ao crédito, Flávia, a gente vê muito aí conversando com os empresários, né? A dificuldade que eles estão tendo, né? De informação e de acesso ao crédito, né? São aprovadas as leis na Câmara, né? E tudo, só que não chega até aos bancos, né? Os empresários vão até lá, conversam e tal, mas não chega as linhas de crédito ao banco. Eu queria que você falasse um pouquinho de uma iniciativa do Sebrae, que é o Fundo de Amparo, que outra dificuldade do empresário também é a questão das garantias. Além deles não terem o conhecimento das linhas, a hora que chega a linha, o empresário às vezes não tem a garantia que é necessária para tal. E aí veio, né, teve um movimento do Sebrae aí para fazer um fundo de amparo. Eu queria que você falasse um pouquinho
Porque vai ajudar as empresas, aquelas pessoas, pessoal, que têm interesse, às vezes não tem a garantia em total para dar no banco, né? E tem essa possibilidade agora do Fundo do Amparo. É isso, perfeito. Bom, essa parceria que Lara citou é uma parceria específica com a Caixa Econômica Federal, né? É o FAMP, né? A nomenclatura é o Fundo de Aval que o Sebrae tem aportado. O que é isso? Nós tivemos uma retirada, digamos assim, do recurso do cenário geral do Sebrae e um aporte no FAMP. Né? O FAMP é um fundo de risco, digamos assim, para ficar mais claro, é um fundo de risco que o Sebrae parcerizou com a Caixa Econômica, que o Sebrae garante em até 80%, né, cobre em até 80% da garantia necessária para o crédito. Para ter acesso ao... Assim, o tema crédito é um tema polêmico e importante, né? Assim, para ter acesso ao crédito, quais são os 2 requisitos básicos que os bancos normalmente olham? Um bom cadastro, ou seja, não ter restrições, ter um histórico, né, saudável, né, uma gestão financeira eficiente e também uma garantia real. Né? Então, nós temos casos, Lara, assim, eu falei da importância de uma boa gestão financeira. Tem casos de empresas que fizeram cadastro, né, quando o banco vai avaliar, a empresa tem lá um cheque devolvido de R$200. E aí ela está com uma restrição por causa de uma coisa gerenciável, uma coisa simples. Então, a primeira coisa é realmente ter um cadastro, né, tranquilo, sem restrições. A segunda coisa que é a garantia, esse é um problema, porque muitas vezes o empresário ele precisa de 50 mil, de 30 mil. A pesquisa mostra que a necessidade de crédito, ela, né, de capital de giro, que hoje é o grande gargalo, ela vai de 15 mil a 100 mil reais, a depender da empresa. E a maioria das linhas disponíveis para capital de giro, elas têm trabalhado em cima desse volume. Essa da Caixa, por exemplo, é até 125 mil reais, né? O giro disponível. Mas, na hora da garantia real, eu vou dar a minha casa, né? Eu vou dar o prédio da minha empresa. Então, o empresário tem a necessidade de ter alguém que ajude, que seja um garantidor. Então, o Sebrae entrou como um garantidor para até 80%, né, dessa necessidade de garantia real com o FAMP. Então, essa é uma parceria com a Caixa Econômica. Com a Caixa. Com a Caixa Econômica. Como tem funcionado? É uma linha de banco, é uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal. O Sebrae não interfere nos critérios para a avaliação do crédito, né? Mas tem essa parceria muito bacana para apoiar na garantia e as empresas que acessarem essa linha, elas vão poder contar com um apoio gerencial do Sebrae. A ideia é que ela faça uma gestão, né, boa desse recurso, para que esse recurso seja realmente uma solução e não mais um problema, né? Existem várias outras linhas de crédito também. O Banco do Nordeste tem uma linha com um juro muito interessante, uma parceria boa com a Brasel, né? O Banco do Brasil disponibiliza linhas, a Desembahia. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho do Sebrae Presente com você. Eu falei que eram 5 modalidades, né? Que eram 5 linhas de ação. Uma delas é o Presença Gerencial. No Presença Gerencial, nós temos alguns simuladores de crédito. Então, estou pensando em tomar um capital de giro, tenho necessidade, quanto é que eu vou pagar, quais são as linhas disponíveis. Então, é só entrar lá no Presença Gerencial. Nossa, muito importante isso, né? Para tomada de decisão de qual caminho eu vou pegar, né? Qual que é melhor para mim. Exato. Nossa, extremamente importante esse apoio. Não agir no escuro, né? Ter clareza do que de fato vai acontecer e poder programar esse futuro financeiro da empresa. Então, lá no nosso Presença Gerencial, vai ter lá o crédito, vai ter lá a simulação para alteração da folha de trabalho, suspensão de contrato, redução de jornada, tem simulação para tudo isso e tem a simulação para o crédito. Né? Vai ter uma tabela com todos, bem simples, é uma leitura fácil, de bom entendimento. Fica a dica aí, pessoal. Exatamente, estão lá todas as linhas disponíveis, né, que foram informadas pelos bancos. Lógico que pode ter alguma variação, porque isso tem a ver com o cadastro, com o histórico, né, com algum detalhe. Mas, de uma forma geral, a informação básica está colocada ali e o empreendedor ele pode, né, verificar qual o banco da sua preferência, qual linha de crédito melhor atende a sua necessidade e fazer a simulação. Né? Então, assim, tem muita oportunidade,
né? Tem muita informação disponível. A gente sabe que os bancos eles estão sobrecarregados de demandas, mas todos eles estão criando canais online. Então, a primeira coisa é fazer um cadastro, né? Esperar normalmente 72 horas, esperar um retorno para a avaliação desse primeiro cadastro e seguir com as orientações. No caso da Caixa, dessa parceria com o FAMP, né, a Caixa entra em contato com o empreendedor após 72 horas para falar como foi a sua avaliação. Se ele é correntista, se ele não é, não importa, ele pode abrir uma conta corrente depois, tá? Então, assim, por mais que a gente tenha, sabe, que tem as dificuldades de acesso pela sobrecarga, porque as regras, né, são regulamentadas, então há uma flexibilização, né, houve algumas flexibilizações, mas nem todos os bancos podem flexibilizar ou, né, estão preparados para flexibilizar, porque tudo também é muito novo, né? Mas há oportunidade sim, né? Quem tem uma gestão bem arrumadinha consegue chegar. E quem quer ampliar dicas, quer avaliar melhor, pode acessar e conversar com um especialista lá na nossa consultoria financeira. Fiz a simulação, estou em dúvida se isso vai ser uma coisa viável ou não, quero conversar com um especialista. Vai lá no Presença Financeira, agenda um horário e troca uma ideia com um profissional, com um especialista em finanças, que vai lhe ajudar. Vai ajudar o empreendedor. Show, Flávia. Eu acho que foi super pertinente, muito importante essas dicas aí do Fundo do Amparo, essas dicas de simulação, isso é extremamente importante, né? Pessoa simular lá online, se tiver alguma dúvida, buscar, né, referência com esses consultores aí, trocar uma ideia para qual caminho é o melhor para a minha empresa, né? Tudo mais. Flávia, passando para uma outra pergunta aqui, que a gente já está chegando nos finais aqui. Flávia, quais são as perspectivas, né, do Sebrae para apoio às MPS após a pandemia, né? Quais são as tendências de mercado aí pós-pandemia? Sei que o Sebrae Nacional, os outros também, sempre estão estudando essas tendências, ainda mais agora, nesse momento, né? Que é um divisor de água, né? Quebra aí de paradigmas, assim, de como se comercializa, da demanda, da oferta, as posturas, né? De quem consome, de quem oferta. Então, a gente tem buscado entender esse momento, né? Estudar esse momento. Então, já houve essa pesquisa com os empreendedores que você falou, o Sebrae está soltando uma pesquisa com o consumidor, para entender também o ponto de vista do consumidor, porque isso ajuda a direcionar a estratégia das empresas, né? Mas assim, a gente sabe que a presença no mundo virtual, ela, né, passa a ser mais forte, mesmo a gente voltando para o modelo atual, né? Tem uma série de recomendações que a gente está vendo aí, né, no Ministério do Turismo, de Anvisa, dos órgãos, né, dos órgãos reguladores, dos municípios. Então, é uma série de protocolos novos, né, de higienização, de biossegurança, né, uma presença online maior. Tem algumas tendências que o Sebrae vai tentar se adaptar a elas, né? Eu penso que do ponto de vista do mercado virtual, nós já temos hoje uma presença interessante com essas ofertas, e isso deve continuar, né? Isso já existia antes, não era gratuito, passou a ser ofertado gratuitamente, a gente não sabe até quando fica, porque nós temos limite de atendimento, mas eu acho que é uma boa oportunidade e que, ou como webinar, ou como live, ou como consultoria online à distância, né? Muitas ofertas elas vão continuar nesse modelo remoto, né? Com relação ao turismo, eu acho que a gente ainda tem um caminho, Lara, para percorrer. Eu não estou falando só do Sebrae, eu estou falando de toda a região, que tem a ver com o nosso modelo de turismo, nosso posicionamento, né? A gente sabe, a própria Marta Poggi, que você citou, né? Ela fez um post recente que eu achei fantástico, assim, muito objetivo, falando um pouquinho, né, das tendências indicadas pela Organização Mundial do Turismo, né? Então ela fala que assim, o que vai estar em alta? Turismo rural, turismo de natureza, bem-estar, ecoturismo, aventura, turismo, né, de gastronômico. E nós temos muito potencial aqui na nossa região, né? Nós somos uma região com a natureza privilegiada, né? Embora nós desenvolvemos um modelo de turismo mais de massa, de volume, né? Ele vai demorar um pouco para recuperar volume, mas o que a gente tem, a gente consegue oferecer sim uma experiência, né, de lazer, de natureza, né, de bem-estar, que nós temos 85 quilômetros de litoral, de contato com a natureza,
né? Nós temos ainda muita coisa que pode ser explorada e eu acho que é uma oportunidade para a gente repensar os temas sustentabilidade, né? Repensar essa relação recíproca do destino com o morador, com o turista e trabalhar principalmente a questão das experiências, né? Então, nós já, assim, outro dia conversando com uma empresária do Arraial e ela falando que ela quer se aprofundar no tema da experiência. E é isso Eu acho que ela está mesmo. aqui vendo a gente. Eu acho. Mas é isso, a gente vai ter que buscar coisas diferentes mesmo, saber que o volume vai ser menor, né? E o turista ele vai estar um pouquinho mais exigente. E como Sebrae, a gente também vai se adaptar a isso. Hoje nós estamos atendendo 19 empresas que já tínhamos iniciado um trabalho, né, que era o MED, voltado para a melhoria da competitividade. E essa é uma palavra muito importante. Agora eu falei da importância da empresa ter, né, a sua gestão financeira enxuta e ela tem que ser competitiva, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, o MED hoje ajuda a trabalhar a competitividade dos negócios, né? A gente sabe que o modelo de negócio vai mudar, né? Então, a gente também tem, de alguma forma, tá trabalhando nisso e as nossas próximas ofertas, elas também serão muito focadas nisso, nesse novo momento, nesse novo modelo de negócio. E a experiência, né, os cuidados com a saúde, tudo isso vai estar muito em voga, né? E aí nós temos formas de inovar. E o Sebrae pode contribuir com isso, né? Nós temos programas de inovação que já entraram com algumas ofertas e outras vão surgir, né? Enfim, acho que o portal do Sebrae é o primeiro passo para o empreendedor buscar as informações. E nós, colaboradores, estamos à disposição também. Nós não paramos de trabalhar, nós continuamos, né, disponíveis online. Então, é fácil a gente manter esse relacionamento e essa comunicação com as empresas, né? Essa questão da inovação essa questão da inovação da oferta turística de Porto Seguro, né, da região toda aí, é muito interessante, né? É uma coisa que já vinha acontecendo, né? Existiam várias iniciativas de experiência, de gastronomia, né? A gente tem o Parque Nacional do Pau-Brasil, a gente tem diversos PPNs. Então, assim, a gente tem uma oferta gigantesca de atividades turísticas no meio rural, no meio da natureza, enfim. Só que essas atividades ainda não estão, né, na vitrine. E aí, parte do princípio agora é de iniciar um processo de estruturação, né, dessas experiências aí, para que o turista que chegue tenha condições de comprar essa experiência, né? E até como que vai ser vendido, como é que vai ser transportado esse turista, vai mudar esse modelo também, né, Flávia? A gente estava conversando disso esses dias, né? É toda uma outra experiência, não só a vivência, mas desde a compra da experiência, o transporte da experiência e a vivência dessa experiência nas áreas naturais aí, né? Então, tudo isso é uma coisa que já acontecia, mas que andava devagar, né? Acho que agora vai dar uma acelerada. Então, é uma oportunidade para os receptivos, né? Para a comunidade, para os proprietários de RPPN, o pessoal do Parque Nacional do Pau-Brasil e outros, iniciar esse processo aí de estruturação das experiências para o turista, né? Tá bom a internet? Ah, voltou. Flávia, passando para outra pergunta aqui que a gente já terminando o nosso tempo. Então é isso, pessoal, essa questão das tendências para o mercado pós-Covid. O Sebrae hoje, que forma que ele atua com os destinos? A gente sabe que o Sebrae atua muito com as MPS, né? Mas o Sebrae também é um forte braço dos destinos turísticos, né? Tem uma forte parceria com as secretarias, com os conselhos de turismo. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que se dá essa atuação em conjunto aí. Bom, é uma premissa, né, de trabalhar em conjunto. Esse ano, o nosso foco está bem direcionado para a competitividade dos negócios, né? Embora o Sebrae também trabalhe com o destino, mas estamos juntos participamos do Conselho Municipal de Turismo, estamos juntos com as instituições, né? O nosso foco exclusivamente é a empresa. Porém, quando você trabalha a empresa, está fortalecendo também o destino, né? E a gente está disposto a se inserir em planos regionais. Participamos, né, todo o planejamento
que é feito na região já desde, o Sebrae tem mais de 20 anos nessa região, né? Entendemos o turismo como uma atividade integrada, né? Mas hoje o nosso foco principal é o atendimento das empresas, né? Diretamente. Indiretamente, sim, no fortalecimento do destino. Então, aí junto, né, da governança, participando do conselho, dos planejamentos, né? Bacana, Exato. né? Uma coisa interessante, Lara, só para ficar assim claro, né? Em que o Sebrae atua? É gestão, é mercado, é inovação, né? Então, quando o Sebrae promove uma ação de um festival gastronômico, ele está promovendo uma ação voltada para a abertura de mercado para os negócios, né? Sim. Quando o Sebrae oferece essas consultorias em marketing digital, né, em plataformas digitais, o Sebrae está apoiando as empresas no quesito mercado, né? Então, às vezes não fica tão claro isso, né? Quando uma empresa aciona uma consultoria financeira online, ela está pensando na gestão dela, né? Então, são aspectos tão interrelacionados, mas existe uma estratégia por trás de cada oferta dessa que é feita, né? E quando você trabalha naturalmente um festival gastronômico no território, você também está trabalhando a governança desse Com território, certeza. porque isso não Trabalho de acontece de destino forma também. desassociada, né? Ah, que legal, né? Faz essa associação destino e as MSPE. Isso é extremamente importante para o fortalecimento da governança, né? Do destino e da região. Flávia, vamos passar para a última perguntinha aqui que fizeram. Hoje a gente já está, acho que faltam 5 minutos só para finalizar. Não é nem uma pergunta, é uma sugestão assim. Já tem a possibilidade do Sebrae e parceiros aí fazer um aplicativo para promover os bares e restaurantes aqui da costa, do descobrimento, já que essas plataformas, né, esses marketplaces como iFood, Uber, a gente sabe que eles têm um precinho, não são tão camaradas com os empresários, né? Tem alguma ideia, alguma coisa sobre isso, assim, rodando por aí ou não? Já existem algumas plataformas que o Sebrae lançou, né? Mas hoje o nosso investimento principal está sendo nas plataformas individuais, né? Naquele modelo que eu comentei da consultoria presença digital. Da E a empresa, né? gente, isso, o canal direto da empresa. Assim, esse é um entendimento de que a gente precisa ajudar a empresa a se colocar nesse mundo virtual, né? E está estruturada para uma venda online, né? A gente não tem intenção de concorrer com o iFood, pelo menos até então não temos E nada assim, nesse ajudar esses sentido. pequenos empresários a saberem negociar com essas plataformas, né? Sim, isso é uma possibilidade, né? Embora as plataformas tenham suas regras, né, muito bem É, é, colocadas. A ideia é que o empresário saiba vender no mundo virtual, né? Seja por iFood, seja pelo canal direto. Se ele vender por um canal direto e consegue gerir isso bem, bom para ele, porque ele não está dividindo, né, o lucro do negócio dele com mais ninguém, né? Mas se ele é, entende que o iFood é uma plataforma que faz com que ele alcance um mercado que sozinho ele não consegue, né? Ou que ele tem que investir um valor muito alto para chegar naquele mercado e é mais barato ele ir por um iFood ou outro, né, semelhante, né, que também pode ser interessante para ele. E aí ele precisa ter uma avaliação muito criteriosa dos seus custos, né, das suas é, margens. é isso aí, Flávia. Então, pessoal, agora já são 15h53. Acho que a gente já tem, só para finalizar aqui, já deve estar o Instagram pontual. Daqui a pouco ele já está cortando a gente aqui. Eu queria muito agradecer a Flávia, ao Sebrae Bahia, por estar presente aqui hoje, né, com a gente nessa live. Já queria que, quando a gente voltar às atividades, também convidar vocês para estar lá com a gente na UNEB, para a gente, né, alinhar os projetos aí, ter mais conversas bacanas, igual a gente teve hoje, mesmo online, ou quando puder, presencialmente também, Flávia. Te agradeço muito sua disponibilidade, sucesso aí, muito trabalho aí junto às micro e pequenas empresas aqui da nossa região, tá bom? Obrigada, Lara. Assim, eu convido a todos para acompanhar. Nós temos 3 lives por dia, nós temos webinários, tem muita informação, tem muito conteúdo de qualidade, né? Eu achei que hoje a gente mais compartilhou o que a gente está oferecendo, mas pode ser interessante tanto para a formação de quem está nos assistindo, que é estudante, né? Quanto quem é empresário Vai ver. e quer buscar apoio, né? Quer buscar alternativas, né?
Eu não falei do EAD, né? Para quem também está aí buscando formação, nós temos o EAD que se apresentou uma participação muito boa no mercado de educação à distância, continua tendo, inclusive já tem cursos específicos para o tema coronavírus, então houve até uma oferta já colocada nesse sentido, e fica o convite, tá? E o Sebrae, o nome é Sebrae Presente com Você, a gente está junto, a gente está presente, né? E saber que esse momento vai passar e a gente tem que se organizar para passar bem por ele. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, Flávia. Obrigada a todos aí. A gente finaliza com 30 pessoas online. Quero agradecer a todos vocês por disponibilizar o tempo para estar com a gente hoje. Obrigada, viu? Até mais. Um abraço. Outro.